Olá, seja muito bem-vindo ao canal De Fato News. Você já se perguntou até onde o orgulho e a desobediência podem levar uma geração? Prepare-se para embarcar em uma jornada épica que vai revelar como a humanidade, afastada da luz divina, foi consumida pela própria corrupção. Desde os primeiros passos do homem sobre a terra, a luta entre o bem e o mal guiou sua história. Os erros, as quedas e as tentações sempre estiveram presentes, ecoando como sombras em busca de luz. E foi nesse cenário, entre a esperança e a perdição, que o destino de toda uma linhagem começou a ser moldado. Prepare-se, pois esta é a história dos dias em que os gigantes andaram sobre a terra e o próprio Deus decidiu intervir no destino da humanidade. Após o terrível assassinato de Abel, o coração de Caim foi marcado pela culpa e pela solidão. Aquele homem que se tornara um fugitivo carregava o peso de seu pecado e a punição que o havia afastado de Deus. Mas ele, que via seu destino como um exílio, ainda acreditava que poderia sobreviver mesmo sem a presença do Senhor. Seu caminho o levou a Nod, uma terra árida e desolada, onde ele, ao lado de uma mulher desconhecida, começou a construir uma nova vida. Mas em sua alma ecoava o silêncio profundo, o vazio que nasce da ausência divina. Caim vagava pelas noites tentando entender o porquê da ira e do amor de Deus coexistirem no mesmo trono. Ele construiu altares, ergueu muros e sonhou em criar uma cidade que o redimisse. Mas tudo o que ergueu foi um monumento à própria desobediência. À medida que o tempo passava, uma esperança renascia em Caim. O nascimento de seu filho, Enoque, trouxe uma centelha de vida. Ele nomeou a cidade que ergueu em honra ao filho como um símbolo de sua tentativa de resistir ao destino cruel. A cidade de Enoque. Ali surgiram as primeiras leis humanas, as primeiras casas, o início da civilização. Mas com o progresso veio também a corrupção e o orgulho. O nome de Deus foi esquecido entre as pedras da cidade. E mesmo cercado por muros, o homem não conseguiu se proteger da escuridão dentro de si. Enoque cresceu em meio à glória e ao medo, herdeiro de um legado de inquietação e culpa. Cada geração parecia mais distante do Criador e mais próxima do abismo. Enquanto Caim tentava estabelecer uma nova ordem, uma tragédia nascia nas gerações seguintes. Seu descendente, Lameque, o primeiro homem a ter duas esposas, distorceu o plano divino. Ele se vangloriava de sua força, mas vivia nas trevas da violência e da arrogância. Mesmo assim, sua linhagem prosperava em tecnologia e invenções. Jubal, o pai da música, Jabal, o criador das tendas, e Tubal-Caim, o mestre do metal e das armas. As cidades brilhavam, mas o espírito humano se apagava. A música e o ferro eram usados não para adorar, mas para dominar. E as fogueiras de seus fornos se tornaram símbolos da chama do orgulho humano. O progresso crescia e Deus era esquecido. Enquanto isso, os descendentes de Sete, outro filho de Adão e Eva, ainda buscavam ao Senhor. Mas a tentação se aproximava. As duas linhagens, uma dedicada à fé, outra ao pecado, começaram a se misturar. E foi assim que surgiram os Nefilins, gigantes nascidos da união impura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses seres, dotados de poder e violência, dominaram a terra. Suas vozes faziam tremer as montanhas e suas armas reluziam sob o sol como chamas. Eles se ergueram como reis e tiranos, e o mundo os adorou como deuses encarnados. Mas o que era grande aos olhos humanos era a abominação diante de Deus. O poder se tornou sua religião, e a guerra, o seu modo de vida. Os gigantes se tornaram símbolos de destruição. Suas cidades eram fortalezas, suas festas, banquetes de loucura, e o sangue dos inocentes se tornou o preço de sua glória. O céu observava em silêncio o que a terra havia se tornado.
Os rios corriam vermelhos, o clamor humano subia como fumaça diante do Criador. A criação, antes perfeita, estava mergulhada em caos. E então, Deus decidiu que a purificação seria inevitável. Nenhum clamor humano poderia deter o juízo que se aproximava. A corrupção havia contaminado até mesmo os justos. Foi então que um homem justo se levantou, Noé. Ele encontrou graça diante de Deus e foi escolhido para carregar o peso da nova esperança. O Senhor o instruiu a construir uma arca, um refúgio para salvar a vida. Mas os homens zombaram dele, riram, chamaram-no de louco. Mesmo assim, Noé trabalhou sem cessar durante anos, movido apenas pela fé. Cada martelada era um aviso, cada madeira encaixada, um chamado ao arrependimento. Mas ninguém ouviu. A humanidade estava surda pelo orgulho e cega pela luxúria, e a chuva já se formava no horizonte. Então, o julgamento de Deus começou. As nuvens se romperam e as águas caíram com fúria sobre a terra. Os rios transbordaram, as montanhas desapareceram. Homens e gigantes correram, mas era tarde demais. O rugido das águas se misturava ao grito dos condenados. A porta da arca foi selada e a esperança encerrada com ela. O silêncio tomou o lugar do orgulho. O mundo que desafiou o Criador foi engolido pelas águas. Noé, sua família e os animais sobreviveram, flutuando sobre as águas da destruição. O orgulho humano e a força dos nefilins haviam desaparecido. A terra estava purificada. Por 40 dias e 40 noites, o mundo silenciou sob o juízo de Deus. E quando finalmente o vento soprou e as águas começaram a baixar, um novo começo surgiu. A arca repousou e a vida recomeçou sobre a terra. O arco-íris brilhou no céu como o sinal da promessa eterna. O Criador selou seu pacto de misericórdia e a humanidade ganhou mais uma chance. A história dos nefilins e da geração corrompida chegou ao fim. Um lembrete eterno de que nenhum poder humano pode se igualar à justiça de Deus. A misericórdia ainda existe, mas o arrependimento é a chave da salvação. O dilúvio foi destruição, sim, mas também foi amor, uma segunda chance para recomeçar. Sob o arco-íris, Deus prometeu: nunca mais as águas cobririam toda a terra. E essa promessa ecoa até hoje, lembrando-nos que a fé é o verdadeiro abrigo, a obediência é o escudo, e o amor de Deus é o que mantém o mundo em pé. O fim daquela geração é um testemunho para o nosso tempo, porque mesmo na escuridão, há sempre um chamado para voltar à luz, e essa luz nunca se apaga. Cada geração tem a chance de escolher entre o certo e o errado. E como Noé, cada um de nós é chamado a construir sua própria arca. Não de madeira, mas de fé. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias incríveis da Bíblia e da história. Até o próximo vídeo, aqui no De Fato News.